Govinda Govinda Manala Galiya Chanda मराठी माणसानं म्हणा सगळ्यांचं काही आहे गोविंद गोविंद. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnananda Das e hoje nós estamos trabalhando com o tema polêmico, né? Um dos temas mais polêmicos, se não o mais polêmico, especialmente dentro da ISKCON, a instituição Gaudiya Vaishnava de Srila Prabhupada. Como é que nós, as Divatmas, as almas espirituais, viemos parar nesse mundo material? Então, dentro da ISKCON, já teve muita discussão de maneira oficial sobre esse tema, e não é nossa intenção com esse vídeo esgotar ou solucionar esse debate. Muito pelo contrário, eu vou querer dar uma pequena perspectiva que possa ajudar nossas reflexões sobre o tema, né? Especialmente através da visão de Srila Bhaktivinoda Thakur, e que está conciliada com a visão dos Goswamis de Vrindavan, né? Os nossos principais acharyas empoderados por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pelo estúpido que vos fala. Se a alma é plena de conhecimento, eternidade e bem-aventurança, como ela veio parar no mundo material, que é cheio de repetidos nascimentos e mortes e sofrimentos? Deixa eu tornar essa problemática mais parruda, né? Então aqui eu vou trazer do livro do Dutta Karma, em Vaikuntha, nem mesmo as folhas caem. Abre citação. Por um lado, Prabhupada afirma a infalibilidade das almas liberadas. E, por outro, enfatiza o mau uso do livre-arbítrio, poder de decisão, né? A nossa diminuta liberdade, a nossa independência, Swarati, como a razão de estarmos aqui. No entanto, ele diz que as almas liberadas nunca fazem mau uso do seu livre-arbítrio. A conclusão óbvia é que nunca fomos almas liberadas. E se assim for, de onde viemos? Então, grande parte dessa contenda começa em Srila Prabhupada, e eu não vou apontar os motivos por que Prabhupada faz isso, mas em um lado nós temos a questão do Nityamukta e Nityabada, as almas eternamente liberadas e as eternamente condicionadas, e a do outro é que nós estávamos em Goloka Vrindavana, desfrutando com Krishna, e por algum motivo nós caímos de Goloka Vrindavana ou de Vaikuntha. Então, Prabhupada chegou a sustentar essas duas hipóteses em determinados momentos, e é disso que vem toda essa avalanche de confusões, de dúvidas. Continuando com o texto do Dutta Karma, mas Srila Prabhupada nunca declara explicitamente qual é o caso. É interessante notar que, após enfatizar que as almas liberadas nunca se tornam condicionadas, ele só fala sobre o processo de retorno. Isso Prabhupada deu muito ênfase, né? Se a casa está pegando fogo, você não quer saber o motivo, como começou o incêndio, você quer sair correndo da casa. Essa seria também uma das respostas padrões, né, dos líderes, dos sannyasis, em aulas, etc. Seus exemplos têm todos a ver com ir daqui para lá
e não com vir de lá para cá. Claro, em outros lugares ele diz abertamente que viemos de Krishna Lila. Aqui tem um texto bem interessante, ele de certa forma está bastante alinhado, né, com as pesquisas que o Dutta Karma fez e também coloca muito da sua experiência pessoal, né? Maharaj Pushatrai, origem da diva, no começo dos anos 2000, naquele fórum de e-mails que havia do Prabhupada, né, o Brazilian Forum, Maharaj publicou esse artigo como mensagem para seus discípulos, né? Uma citação: como entender que caímos de Goloka? Sei lá, tudo é perfeito e estaríamos servindo diretamente a Krishna. Minha resposta basicamente tem sido esta: é impossível termos caído de Goloka, pois não existe Maya, ilusão, no mundo espiritual. A alma espiritual é Sachit Ananda. Ela é feita de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Seu conhecimento e sua bem-aventurança, sua felicidade são eternos e ilimitados. Os 4 defeitos da alma condicionada estão ausentes. Ela não cai em ilusão no mundo espiritual. Só há perfeição. Não cai em ilusão, não comete erros, não tem a propensão a enganar e seus sentidos na cidadeira, no corpo espiritual, eles são perfeitos. No mundo espiritual só há perfeição. A relação com Krishna de uma alma Nityasiddha, uma alma eternamente perfeita e liberada, é de Prema Bhakti, de profundo e extremo amor, o serviço entre a alma e Krishna no mundo espiritual, em Goloka Vrindavana. Não existe a hipótese de abandonar o serviço devocional a Krishna. Quem é que vai querer sair do paraíso, né? De maneira consciente. Trata-se da versão Nitya Mukta e Nitya Bada. Então, essa é a versão mais plausível que muitos devotos defendem hoje em dia. Apesar que muitos devotos também defendem a queda da alma de Vaikuntha ou do mundo espiritual. Trata-se da versão Nitya Mukta e Nitya Bada. Essa versão é aceita entre todas as correntes Vaishnavas. Dou ênfase aqui, Maharaj falando em primeira pessoa, dou ênfase aqui a palavra todas. Não é uma ideia caprichosa e sectária, uma mera teoria. Quanto isso, a versão da queda da alma do mundo espiritual é aceita exclusivamente pela ISKCON. Haribo! Mesmo assim, nem por todos os devotos dessa instituição. Houve uma época que o GBC colocou como a doutrina principal. Hoje em dia eu já não sei. Vai pesquisar. Em todas as outras sampradayas, as escolas Vaishnavas, não se aventa a hipótese de termos caído do mundo espiritual. Tanto que ele dá o exemplo, né, de um grande devoto da Sri Sampradaya, eruditíssimo e antigo, que perguntam sobre a queda da alma para ele. Ele falou que a alma nunca cai. Então, eu vou colocar a minha visão pessoal. Talvez ajude alguns de vocês, mas se não ajudar, é só ignorar e seguir tocando o barco, como sempre foi feito. Então, para nós, o nosso patrono maior é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele é a encarnação de Radha e Krishna. Ele é a encarnação para essa era de Kali, que vem trazer o processo de Harinama Sankirtana, de cantar os santos nomes. Aí eu pergunto para vocês, existe alguém mais consciente, Chaitanya, alguém mais sábio do que a própria Suprema Personalidade de Deus? Então, de acordo com Chaitanya Charitamrita, nós vamos buscar diretamente nas palavras do próprio Chaitanya, faladas no Gambhira, né, para Swarupa Damodar, suas 8 principais instruções, o Shikshastra, ou seja, assim como nós temos a Bhagavad Gita, o Shikshastra ele é um condensado composto de 8 versos, falado pelo próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, onde a essência da essência está lá. Então eu acho que talvez tenha alguma coisa que a gente possa
pela qual se direcionar, né? Maneira hermenêutica para poder interpretar essa questão. Então Chaitanya Mahaprabhu explica, né? Trinada Pisuni Chinata Iva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Aquele que se considera mais baixo que a grama, que é mais tolerante que uma árvore e que, sem esperar honras pessoais, está sempre disposto a oferecer pleno respeito aos demais, pode cantar constantemente Kirtanya Sadahari, o santo nome do Senhor Krishna, sem a menor dificuldade. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu, ele nos está dando a forma, né, pela qual nós podemos nos tornar um devoto, a forma pela qual nós podemos cantar os santos nomes Hare Krishna de maneira constante, que é a essência do método para purificar nossa consciência nos dias atuais. Hare Nama Eva Keivalou. Então, o Sr. Chaitanya explica que quando a alma espiritual entende a sua posição, ela entende que ela é de extrema insignificância, Anutiti, e que Krishna, ele é a fonte de tudo e é ilimitado, vasto, transcende a noção de gigantesco. Por isso ele é conhecido como Vibhuti, né? Consciência totalmente opulenta, né? O mais opulento. E nós somos uma partícula pequenininha, Anutiti, dessa consciência plena. Nós temos individualidade, assim como ele tem, mas nós temos união com ele, com Krishna, através do serviço. Então o ponto é que é fundamental nós entendermos a nossa insignificância, a nossa pequenez, e como Krishna é grande, e assim, com toda a satisfação, nos aproximarmos de Krishna com uma atitude de serviço. E também perante todas as entidades vivas com uma atitude de respeito, respeitando a todos os outros, mesmo que pareçam inferiores, há necessidade fundamental de um respeito profundo a todas as entidades vivas. E como o mundo material ele é cruel, às vezes ele é vingativo, não devemos exigir o mesmo respeito em troca, né? Devemos fazer de maneira espontânea, natural, ofertar esse respeito a todos os outros. Então, da mesma forma, com essa consciência, com esse espírito de Trinada Pisunichena, eu tento me aproximar dessa questão sobre a queda da alma. É algo muito gigantesco para minha limitadíssima, muitas vezes falha, capacidade intelectual entender. Porém tem esse outro verso fantástico, que é o 5º verso. Chaitanya Mahaprabhu está explicando, né, a posição de servo dele, né? Ainanda Tanudya Kinkaram Patitamam Vishame Babambudou Kripaya Tavapada Pankajai Stita Dulissa Desham Vichintaya. Ó meu Senhor, ó Krishna, ó filho de Maharaj Nanda, sou teu servo eterno, porém, devido a alguma forma, caí neste horrível oceano de necessidade. Agora, por favor, otorga-me tua misericórdia sem causa, considere-me uma partícula de poeira a teus pés de lótus. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é avatari, assim como Krishna. Ele é a fonte de todas as encarnações. Ele é Swayam Bhagavan. Só que ele não vem de maneira explícita nessa posição, assim como fez o Sr. Krishna há 5 anos atrás. Então, Chaitanya Mahaprabhu vem como Chana Avatar, de acordo com Krishnadas Kaviraj. Ele vem com uma encarnação disfarçada. Qual que é o disfarce que o Sr. Chaitanya usa? Será que óculos, um bigodinho, um nariz postiço, chapéu? Não. O disfarce que o Chaitanya Mahaprabhu usa é o disfarce de um devoto, de um bhakta. Chaitanya Mahaprabhu vem nos ensinar como ser um bhakta de Krishna, um Krishna bhakta, um devoto do Senhor, um seguidor do Srimad Bhagavatam, um seguidor da Bhagavad Gita, um seguidor das Upanishads também, etc. Então, Chaitanya Mahaprabhu deu um exemplo, ele
vivenciou, ele vivificou a personalidade e a postura de um devoto. Então, como um devoto, ele está explicando aqui, né? Isso é fundamental. Ó meu Senhor, ó Krishna, filho de Maharaj Nanda, sou teu servo eterno. Essa é a posição da alma. Porém, de alguma forma, caí nesse mundo material. Patitamam Vishabhava Buddho. Então, qual é a posição do próprio Deus, da pessoa mais consciente, mais sábia, que sabe a resposta de tudo, com relação a essa questão da queda da alma? Será que Chaitanya Mahaprabhu sabia o porquê da queda da alma ou não? Será que o próprio Krishna sabe ou não? Mesmo assim, dando o exemplo de um devoto, o Sr. Chaitanya fala, né? Porém, de alguma forma. Então, como um devoto, o Sr. Chaitanya não está interessado em descobrir o porquê. Ele não está interessado nessa especulação mental, filosófica. O que é mais primordial, o que é mais urgente de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, com o Bhakta? Cair nesse mundo material horrível de necessidade. Agora, por favor, Kripaya Tava Pankaja, por favor, me outorga sua misericórdia, sem causa. Considere-me como uma partícula de poeira dos pés lotos. Então, Chaitanya Mahaprabhu, dando o exemplo de um devoto, ele não está interessado em saber por que nós viemos parar aqui. Ele está interessado de maneira urgente, de maneira pungente, que Krishna o aceite como servo eterno. Que Krishna o engaje no processo de serviço devocional, que Krishna derrame sobre ele sua misericórdia. Ele não está interessado em fazer essa especulação jnana sobre a queda da alma. Ele está interessado em Bhakti, Anabhilashta Shunyam Jnana Karmadi Anavartam. Algumas traduções da versão da BBT falam que, devido a minhas atividades fruitivas, mas nós estamos aqui, eles colocam essa tradução no verso, mas isso não está no verso. Eu fui ver a tradução gramatical, palavra por palavra, e literalmente o verso quer dizer isso, né? Ao filho de Maharaj Nanda, ao filho de Nanda, a mim. Aí, teu servo, caído no terrível oceano de existência material, pela tua misericórdia, considera-me como um grão de poeira aos teus pés de lótus. Então, nessa perspectiva, Chaitanya Mahaprabhu não está interessado como ele veio parar aqui, não está interessado em especulação filosófica. Ele está interessado de maneira urgente, extremamente ávido, a que o Sr. Krishna o aceite como servo. Então, esse para mim é um grande exemplo, e essa é a perspectiva que eu consigo ver no Shikshastra, a instrução de Mahaprabhu, e que acalma e tranquiliza totalmente a minha mente. E eu vou seguindo, né, o que os acharyas dizem, o que Prabhupada diz, e não entro em conflitos e em desespero, né? Isso tranquiliza tudo, esse quinto verso do Shikshastra para mim. Aqui também tem uma questão bem interessante na Bhagavad Gita, na tradução que aparece de Prabhupada e a tradução de Vishwanath Chakravarti Thakur. Primeiro eu quero deixar bem clara a minha posição, isso é fundamental. Eu sou um seguidor de Srila Prabhupada, é lógico que eu sou um seguidor cheio de defeitos, cheio de lacunas, um servo inútil de Srila Prabhupada, mas eu tenho profunda devoção em Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada foi quem salvou a minha vida. Se não fosse pela misericórdia de Srila Prabhupada, pelo trabalho homérico, dantesco dele ter saído da Índia e ter vindo ao Ocidente, e principalmente Srila Prabhupada não ter traduzido seus livros como Néctar de Devoção, Néctar de Instrução, Bhagavad Gita, o Sri Chaitanya Charitamrita e o grande Srimad Bhagavatam, eu e muitos outros estaríamos perdidos num lodaçal do mundo material. Então eu sou profundamente grato e sou um seguidor, confesso, apaixonado por Srila Prabhupada, apesar
de todas as minhas limitações em servi-lo. Mas eu quero fazer um exercício de comparação, e especialmente esse capítulo 15, que são esses versos, né, Purushottama Yoga é o título do capítulo. Os últimos versos, eles apresentam Anatta, a essência da filosofia Vedanta. Nós somos vedantistas também, somos seguidores do Vedanta Sutra e das Upanishads, e esses últimos 3 versos desse capítulo 15 vêm trazer a essência da filosofia dos Vedas na Bhagavad Gita, né, falada pelo próprio Sr. Krishna. Então, dos versos 1 ao 5, o capítulo 15, ele fala sobre o nosso condicionamento no mundo material e como é que nós podemos cortar esse condicionamento, esse apego ao mundo material. O sexto verso, ele fala de maneira breve sobre a morada suprema, que não é iluminada nem pela luz elétrica do sol, da lua, e é o lugar onde quando nós vamos, nunca mais voltamos. No verso 7 ele fala sobre a identidade da alma e sua relação com Krishna, com Deus. Versos 8 a 11, como a alma transmigra no mundo, isso é fundamental para uma teologia, né? A questão da transmigração da alma, porque é onde Krishna está sempre dando uma segunda chance para nós nos retificarmos. Versos 12 a 15, como a superalma penetra nesse mundo, o Paramatma. E aí a gente vai ler diretamente os próximos versos 16, 17 e 18 desse capítulo 15. Guhyataman, o conhecimento mais confidencial das Escrituras, também está no capítulo 9. Então, aqui nós temos o verso 16, Dual e Mal Purushao Loke, Kshara Chakshara Eva Chakshara Sarvani Bhutani Kutusto Akshara Uchate. Então, Prabhupada traduz: há 2 classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível, e no mundo espiritual, toda entidade viva se chama infalível. Aqui é a tradução de Vishnu Chakravarti Thakur em seu Sartavashnitika, seu comentário ao Bhagavad Gita. Existem 2 seres conscientes nesse universo: as divas coletivas, que somos nós, e o Brahman. Aqui entenda-se o Brahman como o Brahma Jyoti, a refulgência pessoal que vem do corpo do Sr. Krishna. As divas coletivas são todas essas entidades vivas. Brahman é fixo em uma única forma para todo o tempo. Tama Purushastuanya Paramatmeti Udaritaha Yolokatayama Vishya Pibharti Avyaya Ishvaraha. Além desses 2, que é a tradução do Prabhupada, há também a maior personalidade viva, a alma suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos 3 mundos e os mantém. Mas a pessoa suprema é diferente disso, diferente tanto da entidade viva, das almas coletivas, quanto do Brahma Jyoti. Ela é descrita como Paramatma, que é um dos Purushas, né? Paramatma é uma expansão de Kshirodakshaya Vishnu, que é um dos 3 Purushas principais, né? Os Purusha Avataras, que presidem esse mundo material. Que tendo entrado nos 3 mundos, isso que o Paramatma faz, entra dentro do coração de cada entidade viva, entra dentro do átomo também, né? Como Antaryami, embora seja o controlador e imutável, os sustenta, é o mantenedor do mundo, né? O próprio Paramatma. Aqui o verso 18, Yasmat Ksharamati Toham Akshadapi Chottamaha Atosmi Lokevedecha Pratita Purushottamaha. Porque sou transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque sou o maior, sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como a pessoa suprema.
Olha que incrível a tradução do Vishwanath Chakravarti Thakura. Por ser superior às divas, ao Brahmajyoti e ao Purusha, conhecido como Paramatma, e até mesmo as outras formas de Bhagavan, outras formas como as encarnações parciais, né, os Guna Avataras, os Purusha Avataras, as encarnações de passatempo como Kurma, Matsya, Varaha, etc., superior até às formas de Vishnu em Vaikuntha. Sou celebrado nos Vedas e nos Smritis como a pessoa suprema. Então é super interessante que em 3 versos o Senhor Krishna fala sobre ele como o Avatari, né, como Swayam Rupa, como a forma original da Suprema Personalidade de Deus, o Adipurusha, e que existem várias encarnações, né? A alma espiritual, a Divati, é uma encarnação Vibhinansha da Suprema Personalidade de Deus. Então, o Sr. Brahma, o Sr. Shiva é uma encarnação, o Paramatma, o Brahma Jyoti também vem do Senhor, né? Ele é a fonte de tudo. Mas como Krishna coloca isso tudo na sua devida perspectiva correta, e como ele explica, né, que ele é a fonte, né, ele é a autoridade suprema, né, ele é quem inicia, ele que está no topo de toda essa cadeia, né? Ele é a suprema personalidade de Deus. Interessante como ele coloca todos esses, a Diva, o Brahmajyoti, os Purushas e até outras encarnações nos planetas Vaikuntha com relação a ele, né? Que ele é superior a todos eles, né? Então esse é o grande mistério. Esse é o conhecimento mais profundo dos Vedas. E o Mamevana Samudho Janati Purushottaman, Purushottama Yoga. Sa Sarva Vid Bhajatiman Sarva Bhavena Bharata. Quem quer que, sem duvidar, conheça-me como a suprema personalidade de Deus, é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa em pleno serviço devocional a mim. Sarva Vid Bhajatiman, ó filho de Bharata. Aquele que me conhece como Bhagavan, sem perplexidade, conhece tudo. Ele me adora com pleno amor, ó descendente de Bharata. Tá? Então aqui a gente vai para a resolução da questão de onde vem a Jivatma, de acordo com Bhaktivinoda Thakura em seu Jaiva Dharma. Existem outras explicações. Aqui a gente foi buscar a explicação não nos livros de Prabhupada, mas como a questão é tão gigantesca e se avolumou tanto, é importante a gente seguir o Parampara. Prabhupada é um elo importantíssimo, né? Aquele que trouxe a consciência de Krishna, os Vedas da Índia para todo mundo. Então a contribuição de Prabhupada para o Guru Parampara, para a sucessão discipular que começa no Senhor Krishna, não tem limites, é enorme, né? O que Prabhupada fez, o serviço de Prabhupada. Mas com relação a essa questão espinhosa da queda da alma, é interessante para a gente resolvê-la ou buscar a iluminação, consultar uma parte maior, né? Que é o Parampara. Então, Bhaktivinoda Thakura, em sua obra-prima, Your Masterpiece, o Jaiva Dharma, ele fala: por outro lado, as divas são produzidas pela Diva Shakti de Shri Krishna, a Tatashta Shakti, que é a energia intermediária, né? Nem a energia material, nem a energia espiritual. Apesar da Diva ser pretensoriamente espiritual, essencialmente espiritual, a Diva é feita de espírito, Satchidananda. A Chit Shakti é Purna Shakti, que é a energia espiritual no mundo espiritual, a potência plena e completa de Sri Krishna. Enquanto a Diva Shakti é a Purna Shakti, a energia incompleta
parcial de Shri Krishna, pequenininha. Todos os princípios plenos e absolutos são transformações da Purna Shakti, em contraste às divas, que são partículas atômicas de consciência, são transformações dessa Apurna Shakti, energia espiritual parcial de Krishna. Em Vaikunta, Shri Balarama se expande como Sankarsha, Ananta Shesha, para gerar os Nitya Siddha Parshanas, os devotos eternamente liberados no mundo espiritual, de Shri Narayana, que realizam os 8 tipos de serviço a ele, como Shri Narayana em Vaikunta. Shri Sankarsana então se expande ainda mais como Mahavishnu, que é o primeiro Vishnu, né? O presidente desse mundo material, para presidir sobre a Maya Shakti, o dom da cadeia. Mahavishnu gera os Tatashta Shakti Divas, almas de potência limítrofe, que são suscetíveis à influência de Maya. Veja como é importante essa declaração. Mahavishnu gera os Tatashta Shakti Divas, almas de potência limítrofe que são suscetíveis à influência de Maya, e se expande ainda mais aceitando a forma de Paramatma como coração dos Tatashta Shakti Divas. Enquanto esses Tatashta Shakti Divas gerados por Mahavishnu não receberem o abrigo da Ladini Shakti de Srimati Radharani, que é conhecida somente por sua misericórdia, Jai Karunamai, eles estarão sempre propensos a serem subjugados por Maya. Tá em Maya. Quando cativos por Maya, eles obedecem aos ditames dos 3 gunas, os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Portanto, a conclusão é que a Diva Shakti dá origem aos Divas. A Chit Shakti não produz os Divatmas, nós, aqui no mundo material. Aqui falando então sobre a Chitta Shakti, aqui o verso do Vishnu Purana no Chaitanya Charitamrita, Ladini Sandini Samviti, Taeka Sarva Sangraya, Lara Tapakari Mishra, Tvai no Guna Vardite. A Suprema Personalidade de Deus é Satchidananda Vigraha. Isso significa que ele originalmente possui 3 potências: a potência do prazer, a potência da eternidade e a potência do conhecimento. Satchit Ananda. Juntas, essas potências são chamadas de potência Chit e estão presentes em sua plenitude no Senhor Supremo. Para as intensivas, que são parte integrante do Senhor, a potência do prazer no mundo material às vezes é desagradável, às vezes mista. Esse não é o caso da Suprema Personalidade de Deus, porque ele não está sob a influência da energia material ou de seus modos. Aqui então, para concluir, o Druta Karma, né, explicando, a essência é que existem 3 tipos de divas, né? Aquelas que se originam em Vraja, manifestam-se a partir do Sr. Balarama. Aquelas nos planetas Vaikunta manifestam-se a partir de Sankarsana, os habitantes de Vaikunta de 4 braços. Aqueles no mundo material manifestam-se a partir de Mahavishnu. Os 2 primeiros tipos de divas são Nityamukta, ou seja, eternamente liberados. E o terceiro, nós mesmo. O terceiro tipo é Nityabada, eternamente condicionado, até o momento de se tornar sadhaka, né? O sadhana, sadhana siddhi, sadhaka, ou seja, começar a praticar o processo de serviço devocional. O terceiro tipo, pela misericórdia do Senhor, também pode se tornar mukta, haribo, diva mukta, se dedicar ao serviço devocional. Esta explicação está muito em consonância com o que os 6 Goswamis escreveram, citado em outra parte deste livro. Aí está o nome do livro. Srila Prabhupada Patita Pavan Jagadguru Ki Jai. Então, muita água já rolou por baixo dessa ponte. Não é do meu cabidal tentar dar conclusões, pelo contrário, é uma conversa gigantesca e eu toquei muitos pequeninos pontos, talvez pontos centrais, mas muito poucos pontos,
A discussão é muito maior, mas dessa forma tentei contribuir com a minha humilde opinião, dentro das minhas limitações. Espero que seja útil para alguém. Muito obrigado. Hare Krishna e tchau. Govinda Govinda Manala Galiya Chanda